Boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde. Deixa eu arrumar aqui melhor um Tudo bom? pouquinho. Tá. Peraí que eu estou arrumando. Como tá o áudio aí? Tá ok? Aqui tá tudo bem. Tudo certo, então. Bom, já temos aí mais de 30 pessoas já nos assistindo. Acho que dá para a gente começar. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Alexandre, né, por estar aqui conosco, por sempre se mostrar receptivo, né? O professor Alexandre, que é hoje uma das grandes referências aí no direito processual, é um professor muito querido, eu acompanho o trabalho do professor Alexandre, né, é autor de várias obras, né, super didáticas de processo civil. E agradecer também o fato do professor Alexandre ter se mostrado aí inteiramente disposto a contribuir, né, com a classe, aí, com os profissionais da advocacia, né, que a gente está com dúvidas inúmeras, né, a respeito dos prazos processuais nesse período de pandemia, como estão os prazos processuais. É um tema que vem atormentando bastante aí a cabeça dos advogados, né? E está sendo bem complicado, porque os colegas, os profissionais da advocacia, professor, eles estão. Muitos pensaram assim: bom, saiu uma resolução do CNJ, a resolução 313, suspendeu os prazos até o dia 30 de abril. Bom, tá tudo parado, então vou esquecer os meus processos. Estou de férias, né? Vários Não faça profissionais, isso. né? Não faz isso, não. Vários colegas estão achando que esse momento é um momento de férias, que o processo parou. Então, eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, com uma afirmação que esconde aí uma provocação para o professor Alexandre, que eu sei que ele vai conseguir enfrentar de maneira brilhante, que é o seguinte: os prazos estão suspensos, mas os processos não estão suspensos. Então, os processos estão sendo movimentados, nós estamos vendo aí diariamente sendo proferidas inúmeras decisões, né? Até sessões de julgamento agora estão sendo realizadas nos tribunais, né? O tribunal aqui de Mato Grosso agora regulamentou as sessões de julgamento, né, na corte nossa aqui no nosso Tribunal de Justiça. E o STJ também já regulamentou isso. Enfim, o que eu gostaria de saber aí, de conversar com o professor Alexandre, é basicamente esses pontos, que são os pontos principais desse período de pandemia. Mas, primeiramente, eu gostaria de apresentar o professor. O professor Alexandre Flecha é advogado no Rio de Janeiro, né, professor? O Isso. professor, ele é professor de Direito Processual Civil na EMERGE, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, na FGV, na PUC, em várias outras universidades também. Ele é membro fundador do Instituto Carioca de Direito Processual Civil, membro do FPPC e membro do Fórum Permanente de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado de Rio de Janeiro. Então a gente vê aí o extenso currículo do professor Alexandre, que poderá aí, que vai permitir que ele contribua aí de maneira grandiosa para satisfazer e para sanar essas nossas dúvidas. Professor, fique à vontade aí para abordar esses pontos aí da forma como o senhor preferir, tá bom? Beleza. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei bem feliz. Eu sei que você é de longe aqui do Rio, você é do Mato Grosso, não é isso? Cuiabá, isso. Isso. Então, eu fiquei bem feliz. Eu estive aí recentemente para ver um processo, tem uns 6 meses mais ou menos, fui muito bem recebido e gostei muito da tua terra, inclusive. E realmente essa tua dúvida, eu sei que não é a tua dúvida, mas é uma dúvida que você colocou para a gente discutir, é que os processos estão todos suspensos ou só os prazos estão suspensos? Essa é uma dúvida bem pertinente. Porque, na verdade, a rigor, os processos deveriam estar todos suspensos. Porque o artigo 313 do CPC, ele diz assim: suspende-se o processo. E aí, o último inciso diz: em caso de força maior. Então, não há a menor dúvida que essa pandemia e esse isolamento social podem ser considerados como um caso de força maior, o que levaria à suspensão do processo. Mas, uma coisa é o que é, outra coisa é o que deveria ser. Então, não dá para a gente dizer simplesmente os processos estão suspensos porque o 313 diz que estão suspensos, quando, na verdade, na vida real, a gente sabe que eles não estão suspensos. Eles estão andando, eles estão caminhando. Porque a opção do CNJ
e os tribunais de justiça e os TRFs acompanharam, os TRTs também, acompanharam esse posicionamento, é de que só os prazos ficariam suspensos, mas os andamentos continuariam normalmente. Então, quando se fala apenas em prazo, essa live poderia durar 5 minutos. Olha, os processos estão andando, os prazos não estão, portanto, os juízes podem decidir, os juízes podem dar andamento ao processo, mas tudo que depender do advogado para praticar atos, ele não precisa fazer porque os prazos estão suspensos. Ponto, acabou a live, pode subir a letrinha e resolveu. Mas só que não é só isso. Existem uma série de questões que devem ser apreciadas pelo advogado. O magistrado está com a vida dele normal, quer dizer, nada é normal agora, mas o processo está caminhando normalmente, seja em home office, seja em plantão presencial no tribunal. Mas e para nós, advogados? Então, eu queria discutir com você, já que ambos somos professores de processo, eu queria também ouvir a tua opinião sobre algumas questões que eu venho recebendo de perguntas pelo próprio Instagram. Eu recebo lá aquelas perguntas no direct, muitas eu fui condensando para a gente tratar nessa live de hoje. Então, a primeira delas, os prazos processuais para o advogado praticar um ato estão suspensos? Sim. Então, eu fui citado, o réu foi citado, e o advogado tem prazo de 15 dias para contestar. Esse prazo não está contando, ele só volta a correr novamente no dia 4 de maio. Isso porque o CNJ suspendeu até o dia 30 de abril, mas nada impede que eles sejam prorrogados. Mas por que até 4 de maio? Porque 30 de abril, os prazos cessam a suspensão. 1º de maio é feriado, 2 e 3 é final de semana, só no dia 4 de maio é que voltaria a correr esse prazo. Os tribunais podem diminuir esse prazo? Não podem, por conta da resolução do CNJ. Mas, se o CNJ não prorrogar esse prazo, nada impede que os tribunais o façam. Não existe empecilho para o tribunal colocar um prazo de suspensão maior do que o do CNJ. Os tribunais só não podem fazer um prazo de suspensão menor do que aquele do CNJ. Então, ainda que o CNJ nada diga depois do dia 30 de abril, é preciso ficar atento às resoluções do seu próprio tribunal. Certo? Perfeito. Essa é a primeira questão. É interessante que o senhor tocou nesse ponto. Ontem, o STJ baixou uma resolução prorrogando indeterminadamente os prazos, né, essa suspensão, esse período. E parece-me que a questão da suspensão dos prazos processuais estava incluída nessas resoluções que ele prorrogou. Né, o senhor chegou de verificar, o senhor tem conhecimento a respeito dessa resolução de ontem do STJ? Bom, primeiro, quando você me chama de senhor, me parece que eu tenho 300 anos. Quando você me chama de doutor, eu me sinto médico, porque para mim doutor é médico. Isso, é. Então, flecha está de bom tamanho, tá beleza. Certo. Mas essa resolução de ontem, ela faz referência às resoluções 53 e 63 do próprio CNJ. E a suspensão do prazo está na resolução 313, de 19 de março de 2020. Então, a rigor, essa suspensão indefinida de prazos não estaria abraçando os prazos processuais. A impressão que eu... Aqui tem uma resolução do CNJ que tratou da prorrogação do prazo indeterminado, mas para essas questões de medidas preventivas, né? Seria o teletrabalho, né? E outras medidas de prevenção. A suspensão, de fato, está prevista lá na resolução 313 do CNJ. Que não é mencionado expressamente nessa de ontem. Isso. O STJ publicou uma resolução do STJ prorrogando, igualzinho do CNJ, prorrogando também indeterminadamente. Só que a do STJ, a resolução do STJ, faz referência a duas resoluções do STJ que tratam tanto das medidas de teletrabalho quanto da suspensão dos prazos. Aí a pergunta é, essa prorrogação dos prazos no STJ é só no âmbito do STJ? Do próprio STJ. Perfeito. Perfeito. Porque os colegas estão com uma dúvida porque está achando que
agora, meu Deus, prorrogou indeterminadamente, eu não sei, não sei. Né? Então, os prazos estão suspensos até o dia 30, Não. né? Em todos os É porque, na tribunais. verdade, é um labirinto de normas, de resoluções, que a gente acaba se perdendo. Então, eu vou dar uma Perfeito. interpretação e longe de mim ser o dono da verdade. Pelo contrário, é só uma interpretação. Eu interpretei da seguinte maneira. O CNJ pode editar resoluções que valem para todos os tribunais? Sim. Quando saiu a resolução de ontem, prorrogando por prazo indeterminado, não fez referência expressa à resolução 313 de 2020, de 19 de Perfeito. março de 2020. Então, a rigor, não estaria ali incluído. Essas resoluções falam de trabalhos internos do próprio CNJ. Quando o STJ fala do prazo, está falando do seu próprio prazo. O STJ não poderia falar sobre o prazo do TJ do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, Concordo. mas eu também concordo que eu vi em vários perfis no Instagram só a notícia assim: CNJ edita resolução que prorroga os prazos, a suspensão dos prazos indefinidamente. Ponto. E aí não dá uma explicação maior, causando essa sensação de que todos estariam suspensos indefinidamente, o que é muito ruim, porque gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, o nosso público é de advogados. A gente não está falando para acadêmicos, nem para quem se prepara para concurso público. Como advogado, eu sempre penso na dúvida, eu sempre penso no prazo menor. Então, até que venha uma resolução do CNJ expressa ou uma resolução do tribunal que você, advogado, trabalha, conte que a partir de 4 de maio os prazos vão voltar a correr. Olha, e é uma loucura, né, professor? Principalmente para você, né, Flecha, que atua em vários tribunais do país, ter que ficar acompanhando, Tem que ficar né, acompanhando todos. todos. Imagina que loucura, né? Para o profissional que perambula aí o Brasil todo, né? Tem que ficar acompanhando, porque cada tribunal pode dispor ali uma portaria e tratar, né, de Pode. seus prazos, né? É Por isso que o complicado. ideal seria, o CNJ editar uma outra dizendo, olha, se vai prorrogar, que se prorrogue até o dia tal. E coloca lá um dia Perfeito. qualquer, a gente consegue se programar. Só que, voltando à tua pergunta inicial, os processos não estão parados. Os processos estão caminhando. Ah, mas os prazos estão suspensos. Depende. Para as medidas excepcionais, eles não estão suspensos. Então, é possível, então, que se determine medidas excepcionais e elas devem ser cumpridas. Posso cumprir essa medida excepcional no final do prazo? Pode, mas você já tem que estar ciente que você vai submeter aos consectários do direito material. Então, juros de mora, correção monetária, isso tudo vai estar correndo. A suspensão do prazo não suspende esses consectários legais. Então, se tem uma decisão para você pagar hoje R$100 mil e o seu prazo para pagar começa dia 4 de maio, juros e correção monetária estão contando a partir de agora. Não há a menor dúvida sobre isso. Então, é também uma coisa que deve ser ponderada. Professor, o que o senhor disse é muito interessante, que aí nos transporta a uma outra questão que eu acho que é uma das grandes dúvidas que diz respeito aos prazos materiais e processuais, né? Principalmente o prazo em cumprimento de sentença e em execução, né? A grande pergunta aí, que é a pergunta que não quer calar, o STJ decidiu a respeito, só que em uma decisão isolada, né? Não há um precedente qualificado que trate a respeito, Sim. então não é possível afirmar que aquela decisão vincule todos os outros juízes e tribunais do país. A pergunta que eu faço para o professor: o prazo para pagamento, seja em cumprimento de sentença, seja em execução, esse prazo é o prazo material ou processual? E como que esse prazo ele vem enfrentado nesse período de pandemia com essa suspensão dos prazos? Você sabe que essa pergunta ela não tem fim, né? Não, A gente não. pode ficar debatendo aqui até o final da quarentena e não vai chegar a um resultado. Tem uma briga muito grande com relação a isso. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de professores e todos de processo, né? E uma vez eu coloquei essa pergunta lá para debate e foi uma briga. Foi briga feia, porque cada um defendia uma coisa, foi complicada. O que é prazo processual e o que é prazo material? Primeiro, por que essa pergunta é relevante?
Por que é importante a gente saber? Tá me ouvindo aí? Tô. Eu tirei o fone porque parece que estava dando eco. Mas vamos lá. Ah, tá bom. Eu estou vendo umas perguntas subindo aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Se você quiser depois anotar algumas para a gente debater no final, a gente pode também. Então, por que é relevante a gente saber se o prazo é processual ou material? Porque o código criou uma confusão muito grande em 2015, quando ele foi aprovado. Porque o artigo 219 diz: os prazos serão contados em dias úteis. Aí o parágrafo único diz: mas isso só vale para prazo processual. Então, a contrário sensu, prazo material é um prazo que você conta de modo corrido. Ok. Só que o código não disse o que é prazo processual e o que é prazo material. E, sem dúvida, a maior discussão está no pagamento. Seja o pagamento provisório, numa antecipação de tutela, por exemplo, seja o pagamento definitivo, que é num cumprimento de sentença. Em qualquer hipótese, o pagamento é prazo processual ou prazo material? Eu fiz uma live esses dias com o professor Renato Porto, que é o professor de Direito Consumidor e Direito Civil. E aí eu perguntei: Renato, para você que é professor de Direito Material, pagamento é um ato material ou um ato processual? E, portanto, o prazo do pagamento é prazo material ou prazo processual? Ele disse: Flecha, para mim não há a menor dúvida. Pagamento é um ato material e, portanto, o prazo do pagamento é um prazo material, conta em dias corridos. Eu penso assim também, mas somos muito vencidos. Muito vencidos. Porque o STJ, embora ele tenha algumas decisões assim, tem algo que é um pouco mais forte que decisão. Não chega a ser vinculante, mas é um pouco mais forte do que decisão do STJ. Tem um enunciado, que é o enunciado 89, da primeira jornada de Direito Processual Civil do CJF, que é administrado pelo STJ. E esse enunciado 89 diz: o prazo para pagamento é contado em dias úteis. Ponto. Então, repara, o enunciado sequer entrou na discussão se o prazo do pagamento é material ou processual. Ele disse: olha, o prazo do pagamento, seja lá como você chame, é contado em dias úteis. E ponto final. Esse enunciado, ele continua sendo persuasivo. Ele não é vinculante. Mas, se já tem decisão do STJ e tem um enunciado aprovado numa jornada de direito processual civil também do STJ, não é vinculante, mas é bem forte, é bem persuasivo. O que eu costumo dizer, assim, que tem uma discussão muito grande a respeito disso, e além disso tem uma destacada doutrina que defende a natureza processual, o professor Fred Dier, Leonardo Carneiro da Cunha, né, que defende que o fato do ato ser praticado no processo torna esse prazo processual. Mas aí nós temos de outro lado, inclusive ontem, o professor Daniel Neves fez uma live falando bastante sobre isso. Ele entende que o prazo é material, então esse prazo está correndo aí no período de pandemia, né? E aí a gente pensa assim, bom, o advogado, a gente como advogado, seja da parte exequente, seja da parte executada, a gente tem aí dois vieses aí para poder atuar, né? De um lado a gente pode alegar com base nesse precedente do STJ, que é um prazo processual, estar suspenso, atuando como advogado da parte executada, e como advogado da parte exequente, falar que esse precedente não é vinculante, é uma decisão isolada, e o prazo é material, conforme boa parte da doutrina defende, e deve ser cumprido, e tentar movimentar o processo, né? Essa é a ideia, né? Tentar movimentar o processo. É isso aí. É fazer com que ele ande. Nosso objetivo é esse, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome. O nome tá alguma coisa, tá ascensão. Que pergunta majoritário. Assim, qual é o majoritário? O entendimento majoritário é de que o prazo é processual. Se não é majoritário pela qualidade dos defensores, sem dúvida pela quantidade dos defensores. Existem mais autores e mais julgados defendendo que esse prazo é processual. Então, eu concordo com o Daniel, a gente já falou sobre isso, e eu concordo com ele que esse prazo é material. Mas também, tanto ele quanto eu, a gente diz para todo mundo: olha, a gente pensa assim, mas a gente é vencido. O Fred tem convicção que esse prazo é processual. Eu estive com ele
mês passado, no dia 4 de março, teve um evento presencial aqui na Emerge, no Rio, e a gente estava compondo mesa e eu coloquei esse assunto lá, porque eu sabia que ia dar confusão, eu gosto de ver o circo pegar fogo, então eu já coloquei lá. Eu falei, mas e o prazo para cumprimento de tutela? Aí ele falou, para mim é processual. Eu falei, então tá. Então o juiz diz, defiro tutela antecipada, determinando que o hospital réu realize a cirurgia do autor no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de 1 milhão. Se o hospital não cumprir a tutela em 3 dias, além da multa de 1 milhão que ele vai ter que pagar, tem uma outra consequência. O autor morre. Morre. Então, imagina que o juiz defere para o hospital autorizar a cirurgia em 3 dias, publica isso no dia 19 de março, que foi quando suspenderam os prazos. Então, o hospital só precisaria cumprir no dia 7 de maio, que são os 3 dias após voltar da suspensão. 7 de maio o autor já morreu. Aí eu falei, então, por isso eu acho que esse prazo deveria ser material, entre outros motivos. E aí o Fred disse assim, mas olha, isso pode ser resolvido. Basta que o juiz fixe esse prazo em horas. Porque o artigo 219 diz que esse prazo só é contado em dias úteis se ele for fixado em dias. Não é? O prazo da rescisória, por exemplo, é de 2 anos. Você conta esse prazo corrido, porque o prazo não foi fixado em dias, o prazo foi fixado em anos. Então, essa foi a solução que ele deu. Eu falei, tá ótimo. Então, essa solução é perfeita quando o juiz ainda não proferiu a decisão. Mas e se o juiz já proferiu a decisão, concedendo o prazo de 3 dias para o réu cumprir aquela tutela, senão o autor morre? Qual é a consequência? Como é que eu faço para resolver a minha vida? E aí eu vejo 2 formas de resolver. Uma depende dos advogados. Outra depende do juiz. O juiz, ele pode fixar o prazo em horas, ou, se ele for muito fã da fixação de prazo em dias, como essa ideia de que pagamento, que está lá no enunciado 89, é só persuasivo, não é vinculante, o juiz pode perfeitamente dizer, determina o cumprimento da tutela no prazo de 3 dias corridos. Pronto. Porque se não tem uma lei dizendo que o prazo é para contar em dias úteis, nesse caso, cabe ao juiz fixar. Então ele vai e fixa. Acontece isso aqui no Rio de Janeiro. Eu já vi decisões assim. Aliás, aplausos para essa decisão, para esse tipo de decisão, porque disse especificamente, o prazo é para ser contado é de 3 dias corridos. Pronto, ele disse, acabou, não tem mais confusão. Mas isso não depende de nós, advogados, depende do juiz. Quando o juiz faz isso, quando o juiz fixa em dia, se não diz se é para contar de modo útil ou corrido, o que pode fazer o advogado? Embarga de declaração. Embarga de declaração e diz, excelência, olha só, o senhor fixou 3 dias, mas não disse se é para contar em dias úteis ou corridos. E tem 2 correntes voando aí pela doutrina. Então, para não correr o risco do réu entender pela doutrina que conta em dias úteis, e essa cirurgia só seria feita no dia 7 de maio, quando já nem vai mais precisar fazer porque o autor já morreu, o senhor pode esclarecer, portanto, eu não entendi a sua decisão, existe uma obscuridade na sua decisão, porque não me disse a forma de contagem. E a lei também não diz, porque tem 2 correntes. Então, o senhor pode esclarecer a decisão e dizer se é para contar em dias úteis ou corridos? Só lembrando que se o senhor mandar contar em dias úteis, a decisão vai ser inócua, porque o autor vai morrer. Pronto. E corre para despachar, né? Sensacional, professor Flecha. Você deu uma dica valiosíssima, que seria o quê? Com essa ideia de precaução, o advogado ali, ao formular aí uma ação, porque a própria resolução do CNJ, a resolução 313, diz que os pedidos, a apreciação dos pedidos de tutelas provisórias não estão suspensas. Esses pedidos serão apreciados, né? E essas tutelas serão cumpridas, deverão ser cumpridas. Não está suspenso o cumprimento dessas tutelas. Mas pode surgir uma dúvida se o prazo para cumprimento está suspenso. Então, qual que seria aí a tarefa do autor nesse momento? Já em sua petição inicial, deixar isso bem claro para evitar embargar posteriormente, né? Ele poderia já, olha juiz, em virtude do princípio da cooperação, dos deveres de auxílio, de esclarecimento, que o senhor já deixe bem claro em sua decisão, caso seja deferido, que o prazo para cumprimento seja
contado em dias corridos, né? Que não seja atingido pela suspensão dos prazos. Isso que o senhor falou, que o professor falou, é muito valioso, né? Porque os profissionais ficam na dúvida e depois ficam correndo atrás para tentar corrigir uma situação, aí depois, por meio de um recurso de agravo de instrumento, não consegue, porque o tribunal está parado também. Então, a melhor coisa que tem a fazer é isso que o senhor falou, já deixar bem claro, pode deixar bem claro na petição inicial e ir despachar para o juiz, né? Vai correndo, Vai despachar. Né? E Agora, já você me permite tá uma bom. sugestão? Você me permite uma sugestão? Que é coisa de velho. Tem que ter alguma vantagem da gente ficar velho. E aí a gente ter visto já bastante coisa. Eu adorei a tua sugestão, foi muito legal. Eu faria só uma pequena sugestão. Em vez de dizer, já diz aí que é para contar em dias corridos, você pode esbarrar no problema do juiz ser adepto da corrente que é dia útil. Então, para não forçar o juiz a se manifestar sobre dias corridos ou úteis, quando a gente quer corrido e vai que ele é majoritário e pensa que é útil, pede para fixar em horas. Você já pede, quero tutela antecipada para cumprir em tantas horas, em 48 horas, em 72 horas. E quando for despachar, fala assim, excelência, para não criar constrangimento para ninguém de se ver obrigado a declarar qual corrente adota, se o senhor puder fixar em horas, ninguém vai discutir que contagem em horas é feito de modo corrido. Pronto, está resolvido o problema. Lembrando que no Código Civil, os prazos em horas são contados minuto a minuto. Não é? Sensacional. Show. É uma sugestão que fica. Outro ponto aí, professor, está relacionado a uma coisa também importantíssima, que é o quê? Na execução, é possível, nesse momento de suspensão dos prazos, a penhora, né, o Bacenjude, né? Então, muitos advogados estão sofrendo com isso, porque os juízes estão recusando a penhora, recusando esse pedido de Bacenjude, enfim. O que o senhor pensa a respeito disso? O que a gente poderia fazer para tentar contornar isso? É possível? Bom, primeiro, eu não vejo nenhum impedimento em determinar a penhora online durante a suspensão dos prazos. Se os prazos estão suspensos, isso não é impedimento para se realizar uma penhora online ou nenhum outro ato constritivo. Não vejo nenhum problema para isso. Agora, caso exista alguma resistência dos magistrados, eu não vi isso acontecer, eu não vi decisões nesse sentido, mas caso isso aconteça em um ou outro caso concreto, eu vejo duas possibilidades de argumentação. Primeira, senhor magistrado, em tempos de isolamento social, determinar constrição física de bens é inviável, porque estão todos em quarentena. Então não dá para você mandar o oficial de justiça ir até determinado lugar para fazer a penhora de um carro, fazer penhora na boca do caixa. Não dá para fazer isso. Então a única solução que resta é a penhora virtual, que é a famosa penhora online, através do Bacenjude. Então essa, se é a única possibilidade e o juiz entender que não for possível, então todas as possibilidades constritivas estão afastadas. Em segundo lugar, a resolução 313 do CNJ diz que estão suspensas todas as atividades presenciais, exceto aquelas que sejam emergenciais. Existe uma emergência aqui, e aí a razão da emergência é fática. Você vai narrar os fatos do seu caso concreto. E aí eu posso citar alguns exemplos. Porque o autor precisa receber, porque o autor é idoso, porque o autor contraiu o coronavírus, porque o autor precisa disso por qualquer razão. Ou então, pode ser fatos voltados para o réu. O réu está desaparecendo com seu patrimônio, o réu pode sumir com isso tudo, o réu pode mascarar os seus bens. Ou ainda você pode somar isso tudo. O autor está precisando e o réu pode desaparecer com tudo. Então, excelência, ainda que o senhor não libere o pagamento, ainda que o senhor não queira transferir bens ou valores do réu diretamente para o autor, diretamente do executado para o exequente, pelo menos faça a constrição e deixe aqui à disposição do juízo e a gente resolve depois. Porque o grande problema na execução não é receber rápido. O
O grande problema na execução é receber ponto. Então, se eu conseguir pelo menos bloquear em juízo para receber em algum momento posterior, mas sabendo que quando se esgotarem as vias recursais, os bens já estão guardados, já estão constritos, melhora bastante para a gente. Então, São duas sugestões. O exequente, então, ele utilizaria basicamente aqueles requisitos da tutela antecipada e da cautelar. O perigo da demora ou a ineficácia do provimento final, ele demonstraria dessa forma, né? Basicamente. Seriam esses os fundamentos. Dá para debater assim. Entendeu? Muito bom, muito bom. Posso colocar uma outra questão? Pode, fica à vontade, professor. Rapaz, a gente sentou aqui, parece que tem uns 5 minutos, né? Já tem meia hora que a gente está aqui. E vamos falando. Enquanto não derrubarem, a gente vai falando. Livre aqui. O senhor é o comandante aqui da live. Pode ficar à vontade. Que isso. Olha só, tem uma questão que é bem interessante. O prazo de 10 dias para intimação tácita pelo portal é contado durante a suspensão de prazos? Até cocei a cabeça aqui. Olha o problema. Me desculpe os advogados que estão me ouvindo e que acham que estão de férias. Me perdoem por ser portador da má notícia, mas a gente não está de férias. A gente está trabalhando. Recebendo menos é uma pena, mas a gente está trabalhando. E a discussão é grande sobre isso, tá? Porque existe um conflito de duas leis. Tem o Código de Processo Civil, que é de 2015, que diz que todos os prazos processuais são contados em dias úteis e o CNJ disse que os prazos processuais estão suspensos. Esse prazo de 10 dias da intimação tácita é prazo processual, nenhuma dúvida. Então, a rigor, ele não estaria sendo contado. Mas existe, quando tem conflito de normas, existe um critério chamado critério da especialidade. Norma especial afasta a norma geral. E existe uma norma especial falando sobre esse prazo de 10 dias, que é a Lei do Processamento Eletrônico. A Lei 11.419 de 2006. Essa lei, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, vou repetir, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006. Esse parágrafo diz, olha, o prazo de 10 dias para a intimação tácita é contado de modo corrido e não se interrompe. E não se suspende. Então, para mim, a lei especial afasta a lei geral, CPC é lei geral, lei do processamento eletrônico é especial, vale essa lei. Então, se você não abrir a intimação, o prazo de 10 dias é contado corrido e está andando durante a suspensão de prazos. O que significa que tudo que publicou durante o recesso, até o dia 22 de abril, tudo que publicar de 22 de abril para trás, o seu prazo começa no dia 4 de maio. Todos eles. Por que 22 de abril? Porque se publicar 23 de abril, 10 dias, empurra para 5 de maio. Se publicar 24 de abril, vai empurrando para frente. Mas de 22 de abril para trás, qualquer publicação, o seu prazo começa dia 4 de maio. Mais um motivo para os colegas aí estarem acompanhando e por dentro, né? Dessas situações aí, desses fatos, né? Porque não basta a gente ficar estudando também a teoria, né? A gente tem que saber como que está funcionando na prática e a lei também é o que vai reger essas questões práticas, né? Porque a gente lê muito doutrina de um, doutrina de outro, aí traz mais confusão, né? É igual o professor Delore estava dizendo, há alguns dias atrás, que eu vi ele falando, teoria é bonito no prazo dos outros. Né? Então, no nosso prazo, vamos ser cautelosos, vamos pegar o menor prazo possível e agir ali da melhor forma que a gente puder, o que a gente puder fazer. Né? Mas, professor, se o senhor quiser fazer alguma outra observação, eu tenho aí um outro último ponto aí para lançar para o senhor, que é o seguinte. A gente está vivendo um momento difícil, né? A gente sabe que quando essas coisas voltarem à normalidade, se voltarem à normalidade, porque não vai voltar do modo como era antes, né?
a forma de enxergar o processo será completamente diferente, né? Uhum. E a gente vai ter que se adaptar a isso, né? A questão dos da mediação, da conciliação ganhará força nesse momento. Eu acho que é o momento em que a mediação, a conciliação, ela deve ser vista com um olhar mais atento, porque ela vai fazer diferença nesse momento e daqui para frente, né, quando tudo retornar ao normal, digamos assim. Então, a pergunta aí, o questionamento, né, a provocação que eu faço para o senhor, para o professor, é a seguinte: é possível a gente estabelecer negócio jurídico processual nesse período para afastar essa suspensão de prazos? É possível eu ir atrás do advogado da outra parte e falar, olha, vamos firmar aqui um acordo processual, um negócio processual e encaminhar para o juiz falando que a gente quer que nosso processo continue seguindo com todos os prazos contando normalmente. O senhor acha, o professor acha que é possível isso? Eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, acho isso teoricamente falando e tenho certeza disso na prática, porque eu venho fazendo isso. Pessoalmente, em 2 processos meus eu já fiz isso, já vi colegas fazendo e não vejo nenhum problema, desde que eu cumpra os requisitos do artigo 190, que são os requisitos do negócio jurídico processual. Cumpridos os requisitos, direito disponível, capazes, tendo isso cumprido, não vejo nenhum problema em fazer. Vou te dar um exemplo. Prazo para contestação está andando. Eu posso apresentar a minha contestação antes do início do prazo? Eu fui citado durante a quarentena, porque a citação é eletrônica, e o meu prazo para contestar começa só no dia 4 de abril, porque naquele processo não tinha audiência de conciliação, por exemplo. Eu posso contestar antes? Obviamente. Posso? Eu vou contestar antes do início do prazo. Ela é tempestiva ou intempestiva? Na época do código anterior... Ela é extemporânea, né? Pois é, na época do código anterior, tinha essa discussão. Se eu apresentar o recurso antes do prazo, antes de iniciar do prazo, ele é tempestivo ou intempestivo? Ele era intempestivo. Para mim, ele sempre deveria ser tempestivo. Porque se você interpõe um recurso depois do prazo, você é relapso, você perdeu o prazo, você foi preguiçoso, irresponsável, e aí você tem uma coisa ruim como punição. Perde o prazo. Agora, se eu fui probo, consciencioso, quis andar o processo mais rápido e apresentei antes do prazo, eu tenho a mesma punição ruim daquele que perdeu o prazo? Não faz nenhum sentido. Mas o Código Novo resolveu isso, não só para recurso, mas para qualquer ato processual, no 218, parágrafo 4º, que diz: é tempestivo o ato processual praticado antes do início do prazo. Então, eu posso contestar no meio da quarentena? Posso. E eu quero contestar por quê? Porque eu quero acabar mais rápido com esse processo. Então, se eu posso fazer sozinho, nada impede que eu faça um acordo com a parte contrária para celebrar um negócio processual, apresentar os autos e pedir para o juiz homologar. Não vejo nenhum problema. Aliás, eu acho altamente recomendável. Excelente, professor. Assim, a gente pensa, os colegas pensam de uma maneira equivocada, né? Porque os prazos estão suspensos, que eles estão tendo, de certa forma, uma folga para poder trabalhar de uma maneira mais tranquila. Mas, na verdade, ao meu ver, quando essa situação retornar, quando os prazos correrem normalmente, os prejuízos serão enormes por 2 motivos. Primeiro, porque esses prazos que estarão acumulados vão desacelerar todos os processos e também por conta de novos processos que aportarão nos tribunais, nos fóruns, relacionados aos conflitos surgidos nesse período. Então, assim, Sim. obviamente o processo de todo mundo vai demorar mais, isso eu não tenho dúvidas, por conta de todos os conflitos que surgirão e por conta dessa paralisação. Então, o que o advogado pode fazer? Aí eu sugiro aqui, o que o advogado pode fazer? Movimentar o processo dele. Abrir um prazo para ele se manifestar. Ah, mas meu prazo está suspenso. Não, mas você pode se manifestar. O processo não está parado. Para andar logo com isso. Claro. Se você se manifestar, o juiz vai publicar para outra parte se manifestar. Ela pode, ela não precisa, mas ela pode também se manifestar. E aí o processo vai andando. Até chegar no momento, se todos quiserem movimentar, ambas as partes, seja réu, seja autor, esse processo vai caminhar até o momento em que o juiz vai poder proferir uma decisão.
né? Se não for necessário uma audiência de instrução de julgamento, ou enfim, aí já é outra questão, mas o processo vai se movimentar. Então, o máximo que a gente conseguir, que a gente puder movimentar esse processo, eu acho que a gente economiza tempo lá na frente, que lá vai ser complicado. Depois que voltar, vai ser mais difícil. Vai ser tudo mais devagar, porque vai ter uma enxurrada de processo. Agora, você vê como... Olha o que pode acontecer. Primeiro, duas coisas. Eu vi que a Ascensão aqui falou não é obrigado. Já vou falar sobre isso. Larissa Flecha entrou aqui, minha prima. Um beijo para você. E doutora Érica Castro. Flecha tem que se manifestar. Estamos ficando sem petições. Legal. Estamos ficando sem petições, porque a doutora Érica Castro é magistrada aqui no Rio de Janeiro. E olha que contribuição legal. Olha que é legal que a Érica trouxe. Nós estamos ficando sem petições para apreciar. Olha então, isso significa que o trabalho remoto do juiz vai acabar ficando vazio se ele não tiver o que decidir. Então, Érica, muito legal sua contribuição aqui para a gente, porque é a prova de que não é um advogado que está falando, é um magistrado que está dizendo, olha, faz a sua petição. Mesmo que o prazo não esteja contando, faz a petição e dá logo a entrada nisso. Manda para cá. Todo o Brasil, né, no Brasil inteiro, sem dúvida, no Brasil inteiro. Muito legal. Um colega aí que fez um questionamento mais lá em cima, se eu conseguir achar aqui, é a respeito das sessões por videoconferência. O que o senhor acha? O senhor acha que isso é válido, é constitucional, pode ser realizado? O Everton Protásio está perguntando sobre as sessões virtuais de julgamento, mesmo com os prazos suspensos, se isso é legal, se isso é adequado. Olha só, o Everton deu agora um grande exemplo. Obrigado, Everton. Você acabou de dar um grande exemplo do que a gente discutiu agora há pouco, sobre negócio processual. Isso é um negócio processual, porque os prazos estão suspensos. Então, não podem acontecer as audiências e as sessões de julgamento presenciais. Não pode. Mas eu tenho o direito de fazer sustentação oral na sessão de julgamento em alguns processos. Concorda? Alguns recursos me permitem fazer isso. Aí vem o relator e diz, digam às partes se aceitam que o seu recurso seja julgado na sessão virtual. Aí as partes dizem, ok, concordamos com isso. Isso é um negócio processual. Eu estou abrindo mão daquela suspensão do prazo para que o processo ande mais rápido. Alguém fez um comentário aqui que eu achei bem legal também. Mas o advogado pode fazer isso, mas não é obrigado. De fato, ele não é obrigado, mas é bem recomendável que ele faça para que o processo ande mais rápido. E se ele fizer, se o advogado praticar um ato durante a suspensão do prazo e a parte contrária entender que ele não pode praticar esse ato, como é que a parte contrária vai impugnar? Sou contra esse prazo praticado, que espere o final da suspensão. Aí o juiz poderia perguntar, por que você está dizendo isso? Por acaso você defende que o processo demore? Por acaso você está pregando aqui a procrastinação do processo? Então não dá nem para você argumentar que a parte contrária não poderia ter praticado aquele ato durante a suspensão. Eu recomendo fortemente que se faça isso. E antes que alguém pense, eu sei que ninguém vai escrever aqui na tela, mas antes que alguém diga assim, alguém pense, mas se eu sou advogado de autor, eu tenho pressa. Se eu sou advogado de réu, eu não tenho pressa. Esse é um pensamento que já foi. Esse é um pensamento que não vale mais. Essa história do réu querer retardar o processo o máximo que ele puder, essa história de que o réu ele não quer pagar nada, mas se tiver que pagar, seja o mais longe possível, isso já foi, isso é um pensamento muito atrasado. Porque o réu se livra ele pensa que está se livrando de um problema, retardando o pagamento, mas está criando um outro problema. Ele não consegue certidão limpa do distribuidor porque tem uma ação contra ele, ele não paga o autor, o exequente, mas tem que pagar o advogado dele. E, na verdade, ele tem uma série de gastos, uma série de ônus, como não ter o nome limpo numa certidão de distribuidor de tribunal, e, no final das contas, ele vai ter que pagar de qualquer maneira, com juros, correção monetária, eventual cláusula penal. Então, esse é um pensamento que a gente ainda vê muito, porque advogados novos
foram estagiários ou advogados júniores de um advogado mais antigo e acabaram aprendendo esse pensamento. Eu mesmo, quando eu era estagiário e advogado novinho, eu trabalhava com um advogado mais velho que ensinava isso. E eu sempre fui contra. E hoje eu estou convencido que essa é uma péssima ideia, retardar o processo indefinidamente. Os empresários de hoje, eles não querem mais ficar sendo réus num monte de processo. Então, eles mesmos já pedem, olha, resolve esse processo aí o mais rápido possível. Daí os processos ficarem caminhando durante a suspensão do processo. E interessante, Flecha, que eu estava conversando sobre isso com a minha esposa, que também é advogada, hoje, exatamente, porque os colegas pensam assim, principalmente o advogado do autor, fala, eu não vou atrás do advogado do réu porque ele não vai querer fazer um acordo para afastar a suspensão ou para que o processo seja movimentado nesse período de suspensão, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que se todos os advogados dos autores buscassem os advogados da parte contrária para firmar um negócio ou para fazer um acordo ou para que os prazos corressem normalmente nesse período de suspensão, eu acho que a gente teria um resultado aí surpreendente. Eu acho que a gente teria uma situação um pouco diferente, né? Sim. E em relação ao que o professor falou sobre a videoconferência, que aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi regulamentada as sessões por videoconferência. Inclusive, eu recebi uma intimação hoje falando que vai ter uma sessão do Tribunal de Justiça no julgamento do agravo instrumento agora, no dia 28. Então, eu já estou vendo aí se eu vou preparar essa sustentação oral por videoconferência. Né, o professor falou que está de acordo com a ideia, mas pelo que eu entendi, o professor falou que concorda com essa ideia das sessões, audiências por videoconferência, se ambas as partes aceitarem, concordarem, não de uma forma impositiva pelo tribunal. É isso? Sim. Não, são duas coisas diferentes. Sessão virtual é aquela que é julgada só por eles, sem a presença do advogado. Foi essa que eu me referi. Para a sessão virtual, os advogados têm que concordar em abrir mão da sustentação oral. Perfeito. A sessão de julgamento por videoconferência é uma sessão virtual também, mas com a presença do advogado. E aí ela é mandatória. Não tem escolha. Essa não tem escolha. Essa você vai, manda o seu vídeo com a sustentação, o que é uma coisa bem legal, porque quem já faz sustentação oral presencial não vai ter muito problema de fazer para uma câmera. E quem, porventura, tem receio de fazer a sustentação presencial, por vergonha, por insegurança, na câmera consegue fazer, porque se errar, faz de novo, até ficar do jeito que gosta para mandar. Então, tirar coisa boa de situação ruim. Eu sugiro fortemente para todos os advogados que não têm hábito de fazer sustentação presencial, que faça a sustentação virtual, que faça o vídeo e mande. Porque quando isso acabar, você já vai ter criado o hábito de sustentar para uma câmera, sustentar para os desembargadores na sessão, vai ser mais fácil ou menos difícil do que para aquele que nunca fez de jeito nenhum. Então, eu acho que é um bom treinamento. Excelente, muito bom, professor. Eu acho que a gente já está chegando aqui nos finalmente aqui, né, da nossa Mas já? papo, né? Já falamos já quase 50 minutos, né? Tivemos muitos colegas aí, eu estou vendo o pessoal aqui do Rio de Janeiro, tem bastante gente do Rio de Janeiro acompanhando o professor. Né? Olha quem entrou aqui agora, o desembargador Augusto Moreira Júnior. Muito obrigado pela presença. Do Rio de Janeiro. Isso, sensacional. Isso demonstra... Eu espero que ele não me encontre no corredor depois e diga assim, quanta bobagem que você falou. Eu espero que não. Isso demonstra que o professor é super reconhecido aí, respeitado aí no âmbito dos tribunais. Eu sei que o professor atua bastante em grau de tribunal e em juizados especiais, né? O professor escreveu um livro a respeito dos juizados, né? Sim. A gente é uma coleção, na verdade, né? Uma coleção, uma coleção, né? de três livros. Um comentando a Lei 9.099, isso, o Juizado Federal e o Juizado Fazendário. São 3 livros. É sensacional. Eu faço parte aqui da Comissão de Juizados Especiais aqui da OAB de Mato Grosso. Inclusive, mandar um abraço aqui para o presidente da comissão, o Dr. Munir, que estava presente aqui. E aí tinha uma das discussões que a gente se deparou, é a questão do julgamento das turmas recursais, que estavam completamente paralisadas, e a gente estava querendo dar andamento nisso. Aí eu sugeri
que as partes fossem consultadas, né, para que fosse dada continuidade nesse julgamento das sessões, das turmas recursais, como uma forma de, pelo menos, desafogar um pouco, né, essa carga aí de processo, porque juizado sofre, né, um pouco com isso. Né? Então, essa foi uma saída. Se você me permite, eu vi aqui agora há pouco, Dr. Munir Salomão, não é isso? Munir Salomão, isso. Isso, ele botou uma mensagem aqui, eu li, tá? Doutor Munir, eu não quis falar por alguns juízes de juizado. Muitos juízes de juizado aqui do Rio vêm fazendo o que a gente chama popularmente de julgamento antecipado. Qual é a ideia? É exatamente essa que o doutor Munir falou agora aqui na tela. A ideia é a seguinte, no juizado é concentrada na AIJ. Então, exceto petição inicial e citação, o resto é tudo concentrado na AIJ. Mas, na verdade, embora esses atos sejam todos na AIJ, tentativa de conciliação, contestação, isso se for uma, né? A audiência for uma só. Tentativa de conciliação, contestação, produção de prova, alegações finais, sentença quando é proferida em audiência, todos esses atos, quase todos esses atos, podem ser feitos por escrito. Então, a tentativa de conciliação pode ser por escrito? Pode. O juiz intima as partes para que digam se há possibilidade de acordo. Contestação pode ser por escrito? Pode. Prova documental pode ser por escrito? Pode. Alegações finais podem ser por escrito? Réplica, sentença, tudo pode ser por escrito. A única coisa que eu não posso abrir mão da AIJ para praticar é a colheita de prova oral, depoimento pessoal das partes e testemunhas. Só isso. Então, qual é a solução que alguns juízes aqui do Rio vêm adotando para não parar de vez o juizado especial? Intima as partes para que digam se elas têm alguma prova oral a ser produzida. Se as partes dizem que não tem nenhuma prova oral, o juiz fixa prazo de 10 dias para apresentar a contestação e depois é concluído para a sentença. Ou seja, ele não marca aquela audiência de instrução e julgamento. Tem juizados aqui no Rio que tem distribuição de 1.200 processos por mês. Um único juizado, 1.200 processos por mês. Então você imagina, se a quarentena durar 2 meses, eu vou ter 2.400 audiências represadas. O que significa que aquele que distribuiu uma ação no juizado fora da quarentena vai ter sua audiência marcada para 2021. Então, essa é uma excelente solução que alguns juízes aqui do Rio de juizado encontraram, que eu acho fantástica, e deixo aqui a sugestão para que a OAB leve até os magistrados, até o grupo de juízes de juizado, para que façam dessa maneira, que deem a sugestão para que eles façam dessa maneira, para não paralisar a atividade do juizado especial. Professor, muito obrigado pela sugestão. A gente debateu muito isso na última reunião da comissão, procurando alguns pontos, algumas sugestões para a gente levar para o órgão que supervisiona os juizados aqui no Estado. Com certeza a gente vai levar essa sugestão. Vou passar para o Munir, se ele não estiver mais aqui, que é presidente da comissão. E foi show, foi muito bom. A gente está chegando ao final aqui da nossa live. Eu acho que acabamos falando mais do que o previsto, porque foi tão bacana, né? Foi tão... ficamos 1 hora aqui, parece que acabou de começar. Foi tão leve, tão fluido assim, muitas dúvidas aí. Até uma colega nossa aqui, a doutora Neide, falou pra gente ficar até as 10 horas. Olha, a vontade aqui é grande, tem assunto, né? Mas... se me deixar falar, eu vou embora. Mas, professor, muito obrigado pelas considerações, pelos apontamentos. Foi uma honra estar aqui com você. Todo mundo aqui deve ter ficado feliz, deve ter acolhido, absorvido as suas sugestões, as suas dicas, e eu agradeço de coração mesmo. Espero que a gente dê continuidade a esse trabalho e eu quero que o senhor fique com Deus, tenha um bom final de semana aí, tudo de bom para o senhor, viu, professor? Obrigado, meu amigo. Eu posso me despedir? Pode, claro. Bom, primeiro agradecer as mensagens que eu estou recebendo aqui, eu estou lendo, não consigo comentar todas, mas todas falando aqui que gostaram muito da live, então muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento o meu sócio que está aqui, o Luiz Vivanco, está aqui me assistindo, ele mandou lá uma mãozinha aqui, um abraço para você, meu irmão. E depois eu te mando, vou falar aqui no público para ficar registrado como
uma promessa. Eu te mando, daqui a pouco, eu tenho essas ideias sobre juizado, eu tenho num texto escrito. Eu mando para você e você pode apresentar como seu, a comissão pode apresentar como da própria OAB. É seu para fazer, de vocês, da comissão inteira, para fazerem o que quiserem, aproveitarem como quiserem esse texto. Fechado? Show, agradeço, professor, em nome da comissão, da OAB aqui de Mato Grosso, agradeço profundamente aí pela sua disposição, pelas suas ideias, pela sua mente brilhante e tudo de bom aí para o senhor, viu, professor? Valeu, meu irmão. Obrigado. Abraço. Prazer te conhecer. Tchau, Prazer tchau. foi todo meu. Até mais.